Amélia está no ar 24 horas. Participem! Então, gente, boa noite, né? Obrigada por terem vindo, né, participar desse grupo de estudos, assim, né? Um grupo de estudos muito importante, que a gente também, né, vai contar agora com a presença do Geraldo, né, que é um grande intelectual aí, né, da nossa universidade, né? E o próprio Geraldo, ele é graduado, né, em filosofia, ele é especialista em antropologia filosófica, né? Mestre em educação, né, da UFPR, doutor em filosofia da educação pela USP, é professor do Departamento de Teoria e Prática de Ensino da UFPR e atua com as disciplinas de metodologia e prática de ensino de filosofia no curso de filosofia e com seminários de educação filosófica no programa de pós-graduação, né? Ele também é coordenador do NECEF, né, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre o Ensino de Filosofia e Educação Filosófica da UFPR e é líder do grupo de pesquisa, né, do CNPq, Ensino de Filosofia e Educação Filosófica. Assim, bem tranquilo, nós faremos uma conversa, na verdade, vou fazer uma rápida fala e depois a gente troca aqui impressões e enfim, ideias, como vocês acharem melhor. E é uma satisfação estar aqui com vocês hoje, tá bem? Obrigada por ter vindo participar do espaço, Geraldo. Então, gente, daí seria dessa forma, né? O Geraldo vai trazer uma exposição, assim, né, sobre o próprio Futuris, né? A gente pensou em trazer para debate, porque a gente já havia publicado, né, um dossiê sobre o Futuris, né, em alguns boletins que a gente tem, né, escrito, né, e ele estava passando a ser quinzenalmente, né? E daí a gente publicou em algumas edições. Né, e tendo isso em vista, assim, a gente achou muito interessante, né, trazer para debate, até mesmo porque nesse ano de 2020, né, foi retomado, né, esse programa, né, só que não como um programa, né, como entra quem quer, né, mas sim como um projeto de lei. Né, e daí, né, para contextualizar, né, esse programa Futurice, ele surgiu, né, no ano passado como uma proposta do governo, né, na época era o Entrau, e isso foi naquele contexto, né, de redução de verba, né, 30% das verbas das instituições federais, e daí eles queriam trazer isso como uma alternativa, né? E daí, né, tem vários problemas, né, que foram levantados, né, teve uma ampla mobilização, né, tanto de professores, de estudantes, né, técnicos, né, contra esse projeto, assim, né, uma mobilização muito grande, assim, que tomou o Brasil inteiro, né, acho que foi um dos motivos daquelas grandes jornadas de maio, assim, né, e foi bem massa, né, e foi uma luta contra, né, esse processo de privatização das universidades brasileiras, né, que traz, né, esse próprio programa traz, assim, né, como uma alternativa, né, para dar autonomia das universidades para gestão das organizações sociais, né. E isso é um grande ataque mesmo, né, à autonomia universitária, né, e ao caráter público das instituições. E também tem várias concepções, né, de um programa que é justamente, né, para servir o grande monopólio, assim, da educação, né, e compreende a educação como mercadoria. Mas isso o próprio Geraldo vai trazer na sua fala aí, né, e vai esclarecer bastante as nossas dúvidas. Tá ótimo. Então, Ana, queria então inicialmente agradecer a Ana. Também conheço aqui o João e talvez mais um outro aqui embora eu não atue no curso de pedagogia, e no passado eu atuei aqui e ali com disciplinas, né, aquela disciplina em caráter não obrigatório, né, a oferta, enfim, optativa, né. Mas, assim, tem uma proximidade bastante grande, até no grupo, no NESEF, nós temos um grupo de pedagogas e pedagogos também que participam, né, com a gente. Então, queria muito agradecer essa oportunidade de poder estar aqui com vocês e trocar algumas ideias acerca desse tema. E eu queria, mas antes ainda,
fazer um brinde aí ao dossiê Pedagogia, Trabalho e Movimento. Eu achei muito bacana esse trabalho que vocês fizeram, esse dossiê, muito instigante, muito legal, assim, bem escrito, bem trabalhado, enfim, ele serve como uma referência aí, com certeza, para se situar dentro do tema e não só dentro da conjuntura, né? Então, bem legal, né? Parabéns aí pela gestão aí do CAT, né, com esse dossiê de Pedagogia, Trabalho e Movimento. Bom, eu vou dividir assim em 2 momentos aqui a minha conversa, a minha fala, e na primeira parte, né, eu quero comentar um pouco da onde nós partimos, já que aqui é um público relativamente novo, que nós não tivemos um contato, então é importante saber do lugar, né, da onde a gente está se situando. Também um pouco dentro do contexto das políticas educacionais, então situar esse tema na conjuntura. Eu acho que o próprio dossiê faz isso relativamente bem, mas eu quero apontar alguns outros elementos e como decorrência o desmonte do Estado e da política, né, brasileira, né, que nós estamos vivendo nesse momento, né. Daí, sim, na segunda parte eu vou entrar um pouco mais no futuro, assim, né? Eu queria até já de antemão dizer que ratifiquei, né, o título que me foi sugerido, né, Futuras, um ataque às universidades brasileiras, né, enfim, é uma afirmação, mas também é uma interrogação. Na verdade, eu já estou acrescentando que é um golpe às universidades, né, quer dizer, mais um dos golpes, né. Eu acho que eu vou já imprimindo um pouco a tônica da fala nessa direção, né. Ele é um ataque, mas o ataque parece um pouco suave, é mais do que isso é um ataque que mostra mais um dos golpes, né, que as elites brasileiras, né, conseguiram imprimir, não é, no cenário nacional nos últimos anos, tá? Então eu vou caminhar um pouco por aí, de maneira que a primeira parte, isso é um pouco do povo da filosofia, viu, Ana, João, enfim, mas o povo da pedagogia também caminha bastante assim, porque a gente não consegue falar do tema direto, assim, a gente tem que criar o que Teilhard de Chardin e outros autores falam, uma espécie de noosfera, né? Uma espécie de entorno, né? Para aí situar o problema dentro do contexto, não é, dessa conjuntura. Então, é bem importante localizar um pouco isso, depois a gente entra no tema mais propriamente dito, tá? Tá bom? Podemos caminhar assim, então? Eu inicio, então, situando um pouquinho desse lugar de fala, enfim, lugar da onde a gente pensa, da onde a gente fala, da onde a gente age, enfim, e eu não estou falando individualmente, né, até porque, em última instância, nós falamos, agimos, pensamos, enfim, de um lugar coletivo. Nesse caso, de fato, uma expressão, não é só uma expressão, é algo forte nesse sentido, não é, de que o espaço público, a universidade como esse espaço público, né, é um espaço coletivo, e normalmente a gente não fala por si, a gente fala a partir de uma perspectiva de grupo, enfim, né. Então, o primeiro ponto que eu queria justamente ressaltar nesse aspecto é justamente desse lugar da universidade pública, de onde nós nos situamos, falamos, pensamos, né? Da formação, evidentemente, técnica, científica, né, cultural, nesse caráter humanista, mas não esse humanismo, não é, que beira, às vezes, a um certo sentido romântico, não. A ideia do humanismo no sentido marxiano, que eu vou comentar daqui a pouco, que, na verdade, junta ciência, tecnologia, trabalho, cultura, né, que é, de certa forma, a expressão de uma indissociabilidade entre esses 3 fazeres que são tão caros para a universidade, que é o ensino, que é a pesquisa e que é a extensão, né? Que é bem importante situar bem isso, porque isso é um dos aspectos, né, que o futuro
quer desmontar, né? Aliás, ele vem para desmontar. Então, me refiro um pouco a esse lugar, não é, da resistência a essas reformas, né, marcadas por essa dita nova direita, né? Que tem é muito estranho hoje, né, porque a extrema direita, né, na expressão máxima do nosso presidente, hoje vem fazendo um jogo com o centrão aí, que é algo a se pensar, não é? Quer dizer, no fundo, se elegeu uma ideia de uma nova política e rapidamente adotou a velha política como modelo, né? Haja vista o que ocorreu hoje, inclusive, essa reunião em que ele chamou, né, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, enfim, e mais os líderes, né, enfim, dos partidos ali do centro, enfim, do centrão, para uma conversa. E nada mais é do que acertar, né, os ponteiros aí, para que apaziguar um pouco o processo político por conta da situação maior aí que está posta em relação às denúncias em relação a ele e a família e todo mundo. Tá? Bom, então, situar um pouco esse lugar de resistência a essa nova direita, evidentemente, que está posta, e aí há que se pensar sobre isso. Eu acho bem importante aqui lembrar, né, no contexto da discussão do Cultura-se, de uma obra do Laval, do Christian Laval, uma obra que chama A Escola Não é Empresa, mas aqui, entendendo a escola também no sentido da universidade, e quando ele chama a atenção, num certo momento, que ele vai dizer que essas reformas impostas à escola, à universidade, vão ser cada vez mais, diz ele, guiadas pela preocupação, né, com a competição econômica entre os sistemas sociais e educativos e pela adaptação às condições sociais e subjetivas da mobilização econômica geral. Veja, é bem importante essa relação de uma adaptação às condições sociais subjetivas, não é? E aí ele segue dizendo que a escola é, cada vez mais, como uma empresa, né, entre outras. Né? E aí essa empresa que é compelida a seguir uma evolução econômica e obedecer às restrições, enfim, do mercado. Então, veja, o Laval, ele aponta isso que, de certa forma, vem acontecendo, né? Com as universidades públicas, né, em geral, mas não só, com o setor público da educação como um todo. Né? Então, esse é um ponto importante. O segundo que eu queria destacar também, que nós falamos de um lugar de uma formação, diria, filosófica, aqui nesse sentido forte, radical, no sentido, não é, da indissociabilidade entre a questão da formação acadêmica e formação política. E eu acho bem importante, por exemplo, o debate que vocês estão fazendo, e o grupo promove esse tipo de discussão, justamente bem dentro dessa visão. Né? Quer dizer, a gente não separa a formação acadêmica da formação política. Né? A formação como um ato político, revolucionário, inclusive, se quisermos tomar isso a partir de Marx, Gramsci, Vasquez, Michel Levy e assim por diante. É da ideia do espaço, né, da ágora, enfim, do exercício da dúvida, né? E pelo Unesep a gente tem feito um pouco esse caminho, né? Tentado fazer. Eu acho que o CAT também, na medida em que provoca esse tipo de evento, de discussão, grupos de estudo, ele justamente investe num caminho correto, ao meu ver, né? E a Heller, que é uma autora, a Agnes Heller, né, que é uma autora que nós também temos estudado no Unesep, principalmente as obras até os anos 80, né, porque depois dos anos 80 ela guinou um pouco para uma discussão da justiça, enfim, de certa forma incorporando elementos aí de uma filosofia já não mais tão marxista como até os anos 80, né? Ela vai dizer que a filosofia radical deve ser uma teoria crítica da sociedade, né? Mas não só. Ela deve também ser dotada de consciência histórica, né?
por isso deve investigar também a origem da estrutura social do presente, né? Eu acho que bem importante, viu, Ana, João e todos, porque, veja, nós temos que, de fato, na universidade, nos nossos espaços, recuperar um pouco esse sentido forte de fazer essas análises de conjuntura, de estrutura, enfim, e para entender os fenômenos que nos cercam, né, e que nos atingem principalmente. E aqui lembrando que esse radical aí da filosofia radical tem a ver com a ideia da raiz, que é o próprio ser humano, né? Isso é marxiano propriamente, né? A raiz é o próprio ser humano, a sua existência social, enfim, seus problemas, suas condições de vida, né? Então, bem importante, porque por vezes o radical, ou ser radical, por vezes no comum sentido, né, ele é utilizado de modo pejorativo, né? E aqui é esse sentido que é radical, a raiz aí é o homem, o ser humano, né, a condição do ser humano, o homem, mulher, criança, enfim, todos, nesse sentido forte, né, do humano. Tá? E aí eu queria lembrar, o grupo de estudo aqui, para falar desse lugar, né, tem uma obra das mais clássicas do Álvaro Vieira Pinto, né, que é um autor, né, marxista, existencialista, mas marxista com toda uma perspectiva do materialismo histórico também. Ele tem uma obra chamada A Questão da Universidade, né, bastante importante. A outra obra que eu acho interessante, que nós deveríamos recuperar, é a obra Universidade Necessária, do Darcy Ribeiro. Né? Darcy Ribeiro, que é bastante conhecido por nós também. Né? Aliás, é muito conhecido por conta da última versão da LDB, mas evidentemente que isso não foi acidental, é claro, mas acabou ofuscando um pouco o sentido do intelectual, né, que é Darcy Ribeiro, mas, de qualquer forma, as obras dele, o papel intelectual dele, no caso brasileiro, é extremamente importante. Então, nós não podemos também fazer esse julgamento, que, por vezes, as pessoas também fazem. Mas a obra que eu queria ressaltar também, eu acho que é bem interessante para a leitura, e um texto em especial, chama A Universidade em Ruínas, né, organizada por Hélio Trindade. E esse título, Universidade em Ruínas, é justamente o capítulo lá da Marilena Chauí. Então, talvez você já tenha conhecimento, mas esse é um texto para pensar a universidade extremamente importante. E um texto muito recente, do ano passado, 2019, que foi editado pela Expressão Popular, né, por um sujeito estudioso, intelectual brasileiro muito importante também, que tem se dedicado às discussões estruturais, conjunturais, que é o Roberto Ler. Né? A obra chama Autoritarismo contra a Universidade. E o texto, Discussões sobre o Futuro da Universidade, né? Do Vladimir Safato, também, que eu acho bastante instigante. Né? Então, desse lugar ainda, por fim, eu queria ressaltar esse lugar da produção intelectual, né, inscrita, né, de fato, inscrita no campo teórico, metodológico do materialismo histórico. Né? Então, onde, em última instância, não há separação entre o pensamento, né, e a ação, o pensamento crítico e a ação. Então, há uma unidade nesse sentido. E mais marcadamente ainda, a unidade entre o pensamento, a ação, não é, e a vida, né, nesse sentido. O autor que talvez vocês conheçam bastante bem também, que é o Vasquez, né, Adolfo Sansúrez Vasquez, ele vai falar que a formação, nesse caso aqui, nós estamos num processo de formação, uma atividade formativa, ele vai dizer que a formação não é atividade puramente prática ou puramente teórica, mas ela vai se dar, sim, né, nesse terreno aí da praxis, né, em que se verifica a unidade, né, claramente entre a unidade do pensamento e da ação. Então, fora dessa unidade, você acaba caindo
nas arapucas mais comuns aí, né, que nós conhecemos bastante bem. Então, queria só reforçar desse lugar e, por último, dizer que nós falamos do lugar da classe trabalhadora, né? Acho que é bem importante, né? Nós vivemos um mundo ainda dividido não em duas classes, no sentido clássico lá do Marx radiografou, um mundo muito mais complexo, o mundo do trabalho hoje, e as relações de trabalho, mas há uma classe trabalhadora, sim. E eu acho que é a partir dela que nós nos expressamos, tá? Daqueles que vivem do seu trabalho, evidentemente, né? Daqueles que lutam para, né, de outro lado, lutam para destruir esse modelo social, né, que é o capitalismo, que em última instância nele não tem, né, muita saída para tudo aquilo que a burguesia inventou, né, lá com a Revolução Francesa, né, em 1778. Né? Então, eu penso que é bem importante esse campo, quer dizer, um lugar aí da resistência, mas não da resistência meramente falada, mas da resistência do fronte mesmo. Né? Então, é desse lugar que nós também nos situamos. E aí, para caminhar um pouquinho no sentido desse contexto, né, das políticas educacionais, né, ou as políticas educacionais no contexto da conjuntura, e aí para inserir daí o futuro assim nele, nós não podemos esquecer aqui, bem importante, que a conjuntura, quer dizer, a partir de 2013, né, nós tivemos uma reação muito forte das elites brasileiras, né? A burguesia nacional, ela se alia também ao capital internacional, porque as coisas não estão separadas aí, né? Contra as políticas sociais dos governos progressistas aí, né? Que vieram aí de Lula, Dilma, enfim, apesar de todos os problemas, enfim, problemas que nós por vezes percebemos ainda dentro desses governos progressistas, mas eles passaram uma altura em diante não mais agradar as elites, né? Então, em razão das políticas sociais, né, de uma série de leis, como que a gente pode ver, que é bem relacionadas aí ao nosso campo aí da área da educação, como a lei que torna o ensino de história e cultura afro-brasileira obrigatória, a lei que torna a filosofia e a sociologia obrigatórias, né? Aliás, não é por acaso que aí há ataques contínuos, aí assim são ataques, né, contínuos em relação às humanidades, enfim, as disciplinas ligadas à humanidades e à própria educação também. Então, a gente vai ver uma reação a partir do segundo governo de Dilma, um pouco antes ainda, muito forte dessas elites, e uma reação do verde e amarelo, que nós vimos muito ainda recentemente, né, nas ruas, né, com o apoio do próprio presidente. Mas é bom lembrar que aí você tem uma série de grupos que foram financiados, né, na verdade, né, pelo capital nacional e por essas empresas que agora apareceram também, o caso do dono da Van lá, né, o outro do dono da Madeiro lá dos restaurantes, enfim. Grupos como Vem Pra Rua, Revoltados Online, aliás, esses Revoltados Online deram origem ao projeto Escola Sem Partido, né? Desde 2004, logo que o governo Lula assumiu, logo no comecinho, eles criaram esses Revoltados Online, que foram organizando aí todo um caminho para chegar à proposição do projeto Escola Sem Partido em 2014, 13, se não me falha a memória. Mas outros grupos como SOS, Forças Armadas, o Instituto dos Estudos Empresariais, MBL, que é esse movimento, né, enfim, que nós também conhecemos bastante bem, né, o Movimento Brasil Livre, né, as mídias sem máscara, skinheads, e assim vai, as brigadas integralistas e, para não falar dos milicianos, né? Então, todos os grupos financiados, né, pela direita para desestruturar
o caminho que vinha sendo traçado, mal ou bem, de alguma forma, eu acho mais para o bem do que para o mal, evidentemente, se for pensar do ponto de vista das políticas sociais, né? Quer dizer, havia uma construção nesse sentido que tem que ser, não tem outra forma senão reconhecer, e de fato reconheço. Embora, é claro, bem distante daquilo que se imaginava, né, que um governo progressista pudesse avançar na estrutura em termos de ruptura do modelo. Né? Isso não aconteceu, mas é a condição histórica, né, que vivemos. Tá? E aí, acho bem importante ressaltar nesse sentido, porque o golpe de Dilma, né, foi um golpe, né, evidentemente, midiático, jurídico, parlamentar, enfim, quer dizer, tudo isso junto, né? E a Globo contribuiu muito, agora faz esse jogo todo aí, a gente sabe qual é a intencionalidade que está também posta, né? Mas fato que ela contribuiu muito com isso também, né? Então, o golpe inaugurou um conjunto de outros golpes, né? Quer dizer, então, por isso que eu diria que o Futuras é também um golpe posto dentro desse conjunto de ataques, como vocês bem dizem, mas eu diria com mais força, faz parte de uma política do golpismo da direita em relação ao mínimo que se conseguiu construir aqui dentro de um certo espectro, vamos dizer, da democracia mesmo burguesa, né? Porque, de alguma maneira, é dentro dela que a gente conseguiu avançar em alguns aspectos, né, ao menos. Né? Então, dentro disso, evidentemente, em 2016, nós lembramos bem disso, né, aparece a MP, a 746, se não me engano, que deu origem à reforma 13.415, né, que é a reforma do ensino médio, né? Então, aí, todo o processo de ocupação que todos nós temos aqui das escolas, enfim, a reação e tudo, mas nós não conseguimos reverter esse quadro, né? E a MP, a medida provisória, virou lei, né? Então, tudo aquilo que foi um absurdo que ela fez, né? Porque alterou a LDB em vários aspectos, alterou a lei de financiamento, né? Do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, revogou a lei do ensino da língua espanhola, que tinha um sentido forte aqui na construção do Mercosul, enfim, a questão da língua aqui, importante na América Latina, né, e América Central. Ela revogou também a lei da filosofia e da sociologia, enfim, foi acabou com o pouco avanço que nós conseguimos ter nesse curto período aí do governo Lula e Dilma, né? E dentro dessa política dos golpes, temos que lembrar também a emenda constitucional 95, né? Que é aquela que limita os gastos públicos por 20 anos, né? Razão porque hoje, inclusive, a reunião do presidente com o Congresso, com o presidente do Congresso e do Senado, enfim, tem a ver também com isso, né? Então, fato é que essa lei, que depois, essa emenda constitucional, depois foi compreendida aí como a PEC da maldade, né? Na verdade, que afetou todo o sistema público, evidentemente, da educação e da saúde, né? Em parte, nós vimos isso, o que ocorreu no ano passado, no segundo semestre, já na passagem do primeiro para o segundo semestre, com o corte das verbas às universidades, chegando a 30% delas. Né? E depois o golpe da reforma trabalhista, que instituiu a carteira verde e amarela, né? Acabou com a lei, né, da CLT, praticamente, e impôs uma condição extremamente complicada, que é o negociado sobre o legislado, que ela impõe uma norma, né, da negociação capital e trabalho numa condição absolutamente desfavorável. Porque uma coisa é você ir para uma mesa de negociação tendo uma legislação que te protege, que você pode recorrer a ela. A outra coisa é você ir mano a mano, né? Quer dizer, é evidente que o trabalho perde o capital sempre, né? Quer dizer, então, aí
quebrou-se um princípio fundamental que fora instituído lá, né, em 1942, lá com a lei, com a CLT lá de Vargas. Então, desde aquela época nós tínhamos ao menos garantias mínimas num processo aí né, de direitos, enfim, quando o sujeito, enfim, nessa relação capital-trabalho, quando você tinha a carteira assinada, né? E o golpe da Previdência, para citar mais um, e que é outra coisa absurda, porque altera a idade e uma série de outros fatores aí que não vem o caso entrar. E para a gente entrar no tema, nessa segunda parte, um pouco do futuro, esse é o golpe contra a universidade pública, né, que é o próprio Futuras. Eu, ainda antes, bem importante falar que esse Futuras, né, quer dizer, esse programa, esse projeto, isso que vai virar lei, e possivelmente vai virar lei, porque o que vimos hoje, há um acordo aí entre o Poder Executivo e o Centrão, né, formado aí por um grupo de partidos aí no Congresso Nacional, e eles estão julgando com todas as forças, porque todos esses projetos aí têm o dedo do Maia e do Centrão, né, quer dizer, que muda um pouco, mas tudo foi aprovado. Então, o Maia, ele tem absolutamente interesse, né, até porque ele é muito afim do Guedes, né? Melhor dizendo, ele e Guedes se dão muito bem, de vez em quando se estranham, mas eles estão sempre juntos, né? Então, é um plano da burguesia aí que é muito, muito bem estruturado. E, nesse sentido, eu queria justamente ressaltar, né, que há, de fato, um desmonte da política nesse sentido do debate público, aberto, enfim. E, claro, por quê? Porque, no fundo, a nossa democracia é uma democracia burguesa, né? Então, nós não podemos falar uma democracia plena nesse sentido, desse lugar da onde nós falamos, né? Nós temos aqui e ali experiência, quer dizer, todos nós entendemos que estamos num regime, vamos dizer, democrático, mas nesse sentido formal, né? Quer dizer, como a cidadania é formal, assim como a igualdade é formal, assim como o direito para todos é uma coisa formal. Então, em última instância, é uma democracia que defende uma inclusão para o consumo, né, para a reprodução, em última instância. Então, aliás, até seria uma espécie de democracia que reprime a própria democracia, né? Quer dizer, eu poderia chegar justamente a essa conclusão. É uma democracia que permite uma espécie de estado de exceção dentro dela, né? O Agamben, Paulo Arantes, Safatli, né, e tantos outros têm falado nisso. E um autor na filosofia também, que é o Rancière, ele tem um pequeno livro chamado O Ódio à Democracia, né, que valeria a pena a leitura também, né, de vocês aí, viu, Ana, João? É bem importante esse livro, porque revela um pouco o que são o que é essa extrema-direita que tomou conta, não só do Brasil, quer dizer, do mundo, né? Você vai para os Estados Unidos via Trump, não só Le Pen lá na França, e você vai vários, mesmo na Alemanha, você tem, né, esses grupos em ascensão, né? E então bem importante entender por que é esse ódio à democracia, mas é o ódio à democracia que nós defendemos, né? Quer dizer, então é um ódio, em última instância, a democracia formal, se ela pudesse ser posta universalmente, né? Sem que houvesse incômodo, tudo bem, né? Mas o fato é que dentro dela, como é um processo contraditório, evidentemente que eles têm um ódio à democracia nesse sentido pleno, sentido forte, aquilo que nós defendemos. Então, é claro que o Futura também está dentro desse contexto de uma desresponsabilização do Estado,
né, com o espaço público. É isso que o Futura se vem trazer, né, vem reforçar dentro desse conjunto aí de políticas que eu mostrei agora há pouco rapidamente, né? Então, dentro disso, há um pragmatismo gerencial muito marcado, né? Pensando a educação tanto pública quanto privada também, ou seja, o modelo de gestão, ele é um modelo de gestão fundamentado na racionalidade produtiva, né? Nessa racionalidade produtiva no sentido da meritocracia, da competitividade, né? Enfim, da busca de uma espécie de padronização cultural também, né? Do mínimo necessário, enfim, né? Que eu acho que o ponto fundamental quando você pensa na educação, eles estão pensando numa educação mínima, aquilo que dá para o indivíduo reproduzir, trabalhar e reproduzir e tudo mais, né? Então, bem importante destacar que, sob esse sentido, há uma absoluta precarização do ensino público, né? E, é claro, ele não é só no público, porque todos nós sabemos que essa questão, assim, hoje, você pega o caso do ensino médio hoje, mais de 80% dele é do setor público, né? Aliás, ao contrário do que ocorre no setor superior, né? No ensino superior, né? Você vai ter uma inversão aí, né? O público é bem menor, quer dizer, ele chega, eu não sei o percentual exato, mas é uma inversão aí dessa pirâmide, né? Então, e a maior parte, de fato, do setor privado, talvez chegando aí a 75%, 80%, é do setor, o ensino superior é do setor privado, né? E, contraditoriamente, 90 e tanto por cento da pesquisa feita no Brasil surge, né, do ensino público, das universidades públicas, né? Então, veja a contradição que está posta aí. E, aliás, aí o Futura se vem corroborar com esse modelo, né? De um gerencialismo, né, de um modelo privado, né, com o intuito, de fato, de obstruir essa presença, né, da pesquisa a partir do setor público, das universidades públicas, né? Então, bem importante que a gente tenha em vista um pouco esses aí sentidos, e lembrar uma outra questão, que agora com esse período de encapsulamento, vamos dizer assim, do nosso isolamento, da nossa condição de ter que trabalhar a partir de casa, estudar em casa, enfim, com as atividades remotas, e essa imposição, de certa forma, de um modelo de educação à distância, né, é muito sério. Aliás, do ensino médio, a reforma do ensino médio prevê 40% da carga horária à distância e 100% para a EJA, né, a educação de jovens e adultos, o que é um absurdo total, né? E nós precisamos refletir sobre isso, né? Porque está mais do que comprovado, né, de que isso não funciona. Nós não temos uma estrutura, nós não temos nem estrutura, nem a base material constituída para, de fato, atender todo mundo, e muito menos uma tradição do ponto de vista didático-pedagógico para trabalhar com a educação à distância. Então, o que estamos fazendo aqui, evidentemente, tem um sentido e funciona muito bem. Claro, eu preferiria que fosse ao vivo, mas, de qualquer forma, ainda assim nós conseguimos nos comunicar e conseguimos pensar algumas coisas conjuntamente, né? Mas é bem diferente de um processo didático-pedagógico e tudo mais, cuja tradição nós não temos, né? O que nós temos é um boom aí de empresas, né, voltadas a esse ramo das tecnologias, né, e pensando a forma de ganhar dinheiro em cima dessa situação, né? Então, dado um pouco esse contexto, vamos aos pontos agora do futuro, assim, né? Bom, eu acho que o dossiê de vocês já traz os elementos centrais, ele já apresenta, e na apresentação da Ana mesmo já comenta alguns elementos centrais aí
que são problemas em relação a futuras, mas eu vou recuperar aqui rapidamente e vou localizar alguns dos problemas para a gente abrir para o debate, né? Para conversa com todo mundo. Bom, o que é o Futuras está muito bem estruturado, inclusive lá no jornal de vocês, no dossiê de vocês, mas vou recolocar aqui. Esse na verdade, é um projeto de lei, né, que agora ele já tem agora um número, né? A partir do dia 2/6, ele foi para a Câmara dos Deputados, né? Então, ele está por lá, até onde eu sei, até onde eu pude levantar, ele ainda não avançou na direção do debate e da votação, mas da Câmara ele vai para o Senado. O PL, agora ele tem um número, PL 3076/2020, né? E ele foi para lá bem nesse período pandêmico, né? O presidente encaminhou para a Câmara, para o Congresso, o Rodrigo Maia deu ciência, já deu um número, o que significa que logo, logo ele vai ser apresentado para o debate. Mas o que é o projeto? Quer dizer, no fundo, por isso digo, é um ataque, sim, mas ele é um golpe também terrível, né? Porque, no fundo, ele vai mexer, né, com a estrutura, principalmente, né, dessa visão didático-pedagógica e da gestão da universidade, né? Vou tentar mostrar aqui e ali onde esses pontos, né, nós precisamos, enfim, pensar sobre eles, né? Mas, enfim, ele foi lançado há um ano atrás, no dia 17 de julho, né, com esse objetivo, claro, como sempre, né, dar mais autonomia financeira às universidades, esse discurso neoliberal que nós conhecemos bastante bem, né, para que a universidade ela possa, enfim, ter mais autonomia em relação à captação de recursos, né, próprios, e a palavra mágica que aparece muito, que é o tal do empreendedorismo, né? Esse empreendedorismo, aliás, que está aí posto também no ensino médio de maneira muito substantiva, né, com a Lei 13.415. Mas no artigo 1º, eles vão dizer que tem por finalidade, é literal isso, tem por finalidade o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira das instituições federais de ensino, né, superior, né? E aí eu acho que o ponto forte que a lei vai apresentar, que é a ideia de fazer parcerias com as ditas OS, né, organizações sociais, né? E aí tem um grande problema que precisamos pensar, e lá vocês já tocam bem lá no próprio dossiê. E na verdade, o programa ele é por adesão, as universidades aderem ou não aderem. Não sei até que ponto vocês acompanharam, no nosso caso, né, houve uma discussão, né, chamada aí pelo reitor, e a UFPR também se envolveu nesse debate, mas, enfim, em princípio havia uma tendência a não, vamos ver o que dá para salvar desse Futuras, né? Essa foi a primeira fala do reitor, né, que apareceu numa livezinha, e depois houve uma mudança nessa visão, depois de estudar um pouco mais, aí caminhou na direção de não aceitá-lo, né? Porque das 69 universidades federais, 44, 45 delas manifestaram-se contra, né? E em torno de umas 17, 18 têm se manifestado a favor, e evidentemente tem algumas que não se manifestaram ainda. Então, só para vocês terem um pouco a noção disso, de que não é que um programa que teria que ser para todas as universidades, é por adesão. Então, é claro que a universidade vai ter que assinar uma espécie de contrato, né? Inclusive com os resultados, enfim, com compromisso de resultados
né, que ela vai ter que dar conta um período sempre de 4 anos, né? Então, preservando aí a ideia de 4 anos, que é, em última instância, a ideia da eleição aí dos próprios reitores, que é de 4 em 4 anos. Eu imagino que seja algo por conta disso, não sei ao certo os 4 anos. Bom, eu olhando assim, assim mais por curiosidade, né, olhando o projeto, eu fui perceber lá que assim tem certas palavras que aparecem mais, tem outras que aparecem por vezes e tem outras que não aparecem de jeito nenhum. Vejam vocês, a palavra inovação no texto aparece 30 vezes. Inovação. A empresa, empresarial, empreendedorismo aparece 22 vezes. Pasme, professores, professoras aparece 3 vezes. Estudante, 2 vezes. Né? Departamento, currículo, aparece apenas 1 vez. Né? Aí você pensa lá, coordenação de curso, pró-reitoria, os COUNs, que são os conselhos universitários, e os CEPs, que são os conselhos de ensino, pesquisa e extensão, que isso é nacional, em todas as universidades tem, não aparece nenhuma vez. Né? Nenhuma vez. Isso quer dizer o quê? Quer dizer, claro, não podemos tirar muitas conclusões disso, mas algumas conclusões, evidentemente, dá para tirar, porque ao não aparecerem essas palavras, né, que são palavras, vamos dizer, chaves do processo do modus operandi da universidade hoje, em momento em que elas não fazem parte desse documento, sinal que haverá uma mudança muito mais profunda. Aliás, essa é uma das perguntas que tem que ser feita em relação à própria gestão. Eu já vou comentar aqui. E aí, claro, a estrutura, o texto tem uma estruturação, né, que tem, eu divido em 3 eixos: a gestão, governança e empreendedorismo, a pesquisa e inovação e a internacionalização. Então, assim, evidente que não é algo absolutamente novo, né? Quer dizer, a inovação não é uma palavra nova, porque ela está presente na universidade há muito tempo, tem projetos de inovação, né? A internacionalização, eu mesmo, um período aí que fui coordenador do PPGE, bem recentemente, peguei justamente esse debate da internacionalização, né? Então, isso já vem acontecendo. Então, não é nada absolutamente novo nesse sentido, né? O novo tem a ver, quer dizer, com aquilo que se pretende, de fato, alterar. E aí os problemas, eu vou apontá-los aqui rapidamente para ir concluindo um pouco a minha exposição, para depois a gente abrir para as conversas. Um problema importantíssimo, né, aí levantado, né, é o fato de que o Futura-se vai acabar com a autonomia didático-científica e também administrativa, né? Por quê? Esse é o ponto, né? Quer dizer, na verdade, essa autonomia é como eles falam ao mesmo tempo que a finalidade é dar mais autonomia, né? Mas, na verdade, ele vai justamente acabar com a autonomia, né? Com essa autonomia que... por quê? Porque você, do ponto de vista administrativo, nós temos na universidade o COUN, que é a expressão, digamos, o COUN é o Conselho Universitário, que reúne os setores, os diretores de setores, reúne os estudantes, reúne a representação também dos técnicos, reúne, digamos, as pró-reitorias. Então, elas estão todas no COUN, né? E tem o CEP também, que tem essa distribuição dos tripartito, enfim, tem a presença das 3 categorias, né? Fato que todo o processo de gestão passa pelo CEP, passa pelo COUN, claro, também passa pelas direções dos setores, passa pelas coordenações dos cursos, passa pelos departamentos, não é? Os vários departamentos por curso ou dentro do setor tem um conjunto de departamentos por áreas, por vezes, e isso, de fato, não está garantido, né? Porque
as OS, ou as organizações sociais, fariam essa mediação, né? Então, extremamente preocupante, porque, aliás, no artigo, bem importante ressaltar, no artigo 16, né, do texto, e isso eu achei muito impactante, assim, se admite, inclusive, a criação de sociedade, eles chamam de a criação de sociedade de propósito específico, SPE, por departamento, né? Se bem entendi, né, e eu acho que isso que a gente vai ter que compreender, o departamento pode ter um negócio próprio, ele pode montar um negócio para captar recursos, né? Aliás, eles vão dizer justamente isso, quer dizer, o objetivo aí é para que ele possa ter mais, veja o que é autonomia, e a autonomia é no sentido de dizer, ó, vira isso aí, né? Nós não temos recursos, não há orçamento para educação, vindo do Estado, né? Do espectro público, né? Então, vocês se virem aí. Então, cria aí uma empresa, o departamento pode, né, criar essa empresa, pode criar, e vocês vão correr atrás dos recursos, né? Veja, a universidade hoje já capta muitos recursos, né? As fundações, né, no nosso caso a FUNPAR, ela é uma fundação dentro da universidade, que ela de certa forma, é o privado dentro do público. Ela faz gestão, vamos dizer assim, de recursos captados tanto do setor privado quanto do setor público, né? E faz a mediação e reverte para a universidade. Então, também tem um pouco isso, quer dizer, já existe um embrião desse processo. O que o Futura se faz ele vai potencializar isso ao extremo, né? Quer dizer, no fundo é essa a ideia, né? Então, no momento em que ele permite isso, né, de fato arrepia, né? Porque no fundo acaba toda a ideia do princípio né, do sentido público, né? E você imagina, inclusive os professores, mesmo com DE, eles poderão ser empreendedores, eles poderão se envolver, mediado pelas OS, poderão se envolver com o setor privado para captar recursos, para, enfim, não haveria, dentro do princípio aí da proposição do texto e do Futura, nenhum tipo de problema. Quando hoje, na verdade, e boa parte, é bom que se diga, né, que boa parte das pesquisas, 90% das pesquisas que se faz no Brasil hoje, advém do setor público, justamente porque você tem um regime, né, único né, que permite com que o professor tenha DE, e aí ele pode se dedicar bastante à pesquisa, ao ensino também, à extensão, evidentemente, que são as 3 finalidades últimas, enfim, da universidade, e cada professor tem que carregar essas 3 funções junto consigo, né? Mas claro que a pesquisa pesa muito aí, porque as condições aí são favoráveis, à medida que ele não tem tantas aulas, ele consegue dedicar um bom tempo para a pesquisa e também à extensão, né? Então, e o Futura, pelo visto, rompe com esse princípio, aliás, princípio antigo, né? Um princípio que a universidade, desde que ela surge, né, no Brasil, com esse caráter mais público, ela vem... aliás, a Constituição de 1988, reforça justamente essa ideia da indissociabilidade entre pesquisa, ensino, pesquisa e extensão. Então, é como uma espécie de conceito fundamental aí para caracterizar ao menos um sentido forte aí da universidade, né? Bom, a gestão sob o comando das OS, né, dessas organizações sociais, aliás, que eles dizem que poderiam ser também as fundações, quer dizer, isso estaria aberto, pode criar organizações sociais, mas também as fundações que já existem poderiam fazer isso, né? Então, na verdade, elas entram dentro de um modelo privado de gestão, né?
Então, a ideia da gestão pública, ela acaba aqui, né? Então, aquilo que já era um indício da promiscuidade entre público e privado, por exemplo, os cursos de especialização, né, que dentro da universidade surgiram há um tempo atrás, por uma forma de captar recursos, resolver problemas de infraestrutura de boa parte dos setores. O setor de educação é um dos poucos setores dentro da universidade que não se rendeu a essa política. Não tem um curso de especialização pago dentro do setor dentro da educação. Agora, o setor de humanas, direito, enfim, praticamente todos os setores da universidade tinham cursos, ainda alguns têm cursos, e aliás a lei aí vai dizer que isso é uma forma também de captar, no fundo vai apenas ratificar aquilo que já existe e vai reforçar essa política, né? Então, assim, muito preocupante, né? Porque a gente tem que se perguntar onde é que fica daí a função social da universidade, né? E, assim, focada nessa visão dos resultados, né? Enfim, muito voltada a demandas do próprio mercado, enfim, com essa ideia do empreendedorismo, que é muito forte, que é essa ideia do empresário de si, né? Que é o grande sonho aí né? A grande, digamos, o grande lema, enfim, da própria visão neoliberal, né? Quer dizer, então é uma questão muito séria. Evidentemente, nós não vamos demonizar o mercado, mas, em sendo capitalista, não há outra forma senão ter uma relação muito crítica em relação a ele, né? Então, não há outra maneira, né? Porque ele é marcado por um modus operandi do modelo social que, de fato, cria uma situação sem saída, né, para a classe trabalhadora em geral, né? E, assim, acho que tem uma questão também importante, se for pensar em termos em relação aqui aos pontos críticos do futuro, assim, né? Um outro ponto seria justamente essa questão do orçamento, né? Porque os estudiosos aí levantaram, na verdade, pelo indicado aí do próprio texto, e aí os estudiosos levantaram aí na área aí da economia, enfim, porque o projeto ele propõe uma espécie de uma constituição de fundo, né? E esses fundos seriam um fundo contando toda a estrutura, vamos dizer assim, que a universidade tem hoje em termos de bens e tudo mais, o que contabiliza aí em torno de 102 bilhões de reais. E aí eles dizem que isso daria para manter a universidade funcionando aí por 2 anos, coisa assim, né? Então, existem muitas dúvidas acerca desse fundo, porque a pergunta é como é que a universidade depois vai continuar funcionando. Inclusive, tem ali, não é muito claro também no próprio texto, porque está dito ali que essas OS podem também podem criar um sistema em que você possa alugar espaços, né? Você possa vender espaços, no fundo a ideia da privatização está aqui também, né? E, enfim, possa alugar dentro da própria universidade. Então, sei lá, vou dar um exemplo aqui, você precisa de um auditório, né? A pedagogia, eu não tenho auditório, inclusive o curso de pedagogia não tem um auditório de 300 pessoas para 300 pessoas. Então, vai lá, aluga um auditório lá nas tecnológicas, lá para poder fazer o seu evento. Então, perfeitamente fazer esse câmbio interno, né, vamos dizer assim, essas negociações internas, podendo alugar para a própria universidade, né? O que não é absolutamente uma novidade, porque isso, de certa forma, também já existe, mas, volto a dizer,
É para potencializar isso aos extremos. Né? E acho, aquilo que eu já comentei, um outro problema é que reforça a separação entre pesquisa, ensino e extensão em termos absolutos. Né? E aí fica aquela história lá, o FHC lá na época já queria criar 5 grandes centros de excelência, enfim, para pesquisa, e transformar o restante das universidades e faculdades, enfim, em espaços de ensino meramente. Né? Então, ele já tinha esse plano. Me parece que esse projeto também visa um pouco isso, quer dizer, criar uma espécie de grandes centros de excelência para pesquisa, financiados e tudo mais, e massificar o ensino, o que seria um absurdo. Né? E a extensão vira esses acordos com as empresas, né, para inserção no mundo do trabalho e tal, voltada aí às atividades laborais, coisas assim. Então, é muito preocupante. E, por fim, se vocês olharem no final lá da lei, né, vocês vão verificar o que ela altera. Ela altera 18 outras leis, inclusive a própria Constituição Federal. Né? Ela também interfere na própria Constituição Federal. Então, não há muita saída. Né? Por que para ir concluindo aqui um pouco o caminho aqui da minha rápida exposição, por que tem que... Por que rejeitá-lo? Né? Por que rejeitar esse projeto? Evidentemente, tem que rejeitá-lo porque ele propõe a privatização descaradamente, né? Do ensino superior, né? das universidades públicas. Né? Porque a universidade não é empresa. Né? Quer dizer, a gestão de uma universidade, acho que vocês sabem bem, nós professores, nós fazemos, como eu comentei agora há pouco, tem a pesquisa, tem o ensino, tem a extensão, mas, para além disso, nós também fazemos a gestão. Né? Então, nós participamos, eu mesmo fui do CEP por uma gestão, eu fui chefe de departamento em outra, fui coordenador do programa do mestrado e doutorado recentemente, atuo em comissões internas o tempo todo. Então, nós temos uma responsabilidade acerca da gestão também da universidade como um todo. Né? Então, não há razão alguma para aceitar esse projeto. Quer dizer, para mim, é rejeitá-lo em termos absolutos, né? Em termos totais. E eles elogiam, inclusive, o SBER, né, que é aquela empresa brasileira de serviços hospitalares, né, que aliás, isso é uma espécie de fundação, né, é uma espécie de OAS, vamos dizer assim, nesse sentido, não é como a própria lei propõe. Então, existem muitos indícios, né? Quer dizer, na verdade, estão se utilizando das contradições, ou daquilo que, dentro da universidade pública, já é um foco, vamos dizer assim, de uma prática, vamos dizer, mais de mercado, ou meio voltado à gestão, não é, enfim, privada, porque ela já existe, inclusive existe legalizado, né, de forma legalizada, e estão levando isso às últimas aí consequências a partir dessa proposição. Eu acho, não tenho muita dúvida, que nós temos que entrar numa campanha de rejeição, enfim, agora já tem até número, já tem, enfim, todo um caminho aí traçado, e vai ser bastante difícil, veja a sacanagem, quer dizer, o golpe, dentro do golpe aí também, é você apresentar nesse período pandêmico, porque como é que a gente vai para a rua, né? E aí a pergunta é justamente essa, né? Quer dizer, como é que nós vamos nos mobilizar, né, em torno, né, da rejeição do projeto, né? E aí surgiu, e aí que eu comentava, Ana, no começo, que é um convite que eu também vou fazer aqui ao CAT, né? Surgiu aí um grupo que está puxando aí um lema, né, chamado Fora Bolsonaro e Mourão já, mas qual a saída socialista? Então, é um amplo e aberto movimento, né, não é bem ainda uma frente, acho que nem vai se constituir
propriamente assim, mas um amplo movimento aberto e tal, de esquerda, que está ainda em formação. Ele é formado aí por várias correntes aí ligadas ao PSOL, inclusive tem a MS do PT que está junto, o GFUR, aí o NESEF, pela minha pessoa, também participa, e aí fica o convite também ao CAAT se somar a esse fora Bolsonaro e Mourão já, mas qual a saída socialista? Né, que essa é a pergunta. E qual que é a organização inicial que está sendo pensada aqui? É um conjunto de lives para aprofundar justamente qual a saída, não é, socialista, vamos dizer assim, que nós temos, né? Com dizer assim, esses grupos que inicialmente estão nesse movimento, mas a minha proposição foi ontem na reunião de que a gente fosse ampliando e incorporando todas as forças de esquerda que de alguma forma estariam de acordo, né, com esse chamamento, né? Então seria um chamamento para aprofundamento teórico, análise de conjuntura, mas também um chamamento para a luta, né? Para o front, né? Para um sentido também de agitação política, no sentido forte do termo, né? Que nós também precisamos. E eu entendo perfeitamente que é bem difícil, né? Quer dizer, nós temos as ondas fora Bolsonaro, mas aí logo acaba. Agora acabou de vez, né? Ninguém mais se manifestou, porque, lamentavelmente, se voltou, as forças todas se voltaram para o processo eleitoral. Quer dizer, mesmo dentro da universidade também, o que é uma coisa complicada. Quer dizer, no fundo, claro, acho que não é o problema de não termos candidatos, né? Quer dizer, ou de não ser candidato, mas o problema é que quando os partidos, mesmo os sindicatos e todos, você volta apenas a esse fim, quer dizer, achando que essa é a saída. E a gente sabe que pode contribuir, mas definitivamente não é suficiente. Se fosse, a gente já teria visto aí um cenário diferente. Então, por fim, queria só então deixar o convite para o CAAT, né? Eu já fiz essa consulta ontem na reunião, você poderia também convidar outros grupos, e fica aí o convite. Então, eu quero concluir dizendo que eu acho bem importante no sentido de que pensar sistematicamente, cuidadosamente, né, de fato opõe resistência, como dizia Adorno em uma das suas obras. Tá? E aí fica, de fato, o convite mais forte ainda para a gente unificar, inclusive, certas atividades, né, que nós estamos fazendo aqui e ali, e por esse movimento a ideia é um pouco essa, né? Então, que é preciso que, na verdade, que a gente ocupe todas as ágoras, né? Todos os espaços, ainda mais agora que os espaços são virtuais, como está ocorrendo aqui, nós temos que multiplicar ao máximo, né, para, de fato, influenciar, não é, nesse processo político, né? Para construir, de fato, uma referência de uma sociedade de outro tipo, né? Que supere esse modelo aí dessa democracia burguesa e que também suprima qualquer forma de exploração humana, né? E isso só é possível fora do capitalismo, porque dentro do capitalismo está mais do que comprovado, quer dizer, ele vive disso, né? Então não tem meios, né? E manter a luta, penso eu, com unhas e dentes, né? Com todas as forças, enfim, não é, por uma educação, por uma universidade, né, que não nos leve a qualquer tipo de mordaça, que nos leve a um sequestro aí do privado em relação ao público. Então, uma educação de fato que seja radicalmente aí democrática nesse sentido forte. Tá bom? Agradeço a oportunidade de poder falar isso para vocês. E aí devolvo, Ana, a palavra. Muito obrigado. E aí podemos conversar agora com mais calma a partir de perguntas, intervenções, como acharem melhor. Obrigadão, Geraldo, pela exposição aí e pelo convite também.
Aí agora a gente abre mesmo para debate, né? E para o pessoal aí que tiver algumas dúvidas, né? Pode ir se inscrevendo, né, no chat e pode se colocar, né? Abrir o microfone e ligar aí. Então, na verdade, gostaria de agradecer ao professor por aceitar o convite, participar do debate aí também, né? Acho que pode parecer meio descontextualizado debater sobre o Futuros, mas o Futuros foi recentemente, o projeto foi recentemente enviado para o Congresso, né? Então, na verdade, está dentro do contexto e uma coisa sempre se liga à outra, né? Isso quando a gente fala da questão do futuro, assim, né? A gente está falando de fato entregar a administração da universidade para as organizações sociais, né? O que isso significa, senão um grande passo à privatização, né? E então acho que não tem como desvincular uma coisa da outra, assim. E eu acho importante a gente fazer esse histórico, assim, né? Da privatização da educação no país, né? Que desde o início, desde quando a Universidade Brasileira começou a ter as suas próprias pernas minimamente, né? A gente pode observar que sempre houve dois tipos de posições, né? Claro que dentro desses dois tipos de posições tem várias, né? Haverão várias. Mas existe, de fato, sempre uma posição que busca fazer com que a educação ela seja algo voltado puramente para um lado técnico, né? E não no ponto de vista científico, que sirva os interesses da nação e que, de fato, uma universidade aberta, ampliada para toda a população participar, direito mesmo da população mesmo tem acesso à produção científica, né, e ao seu estudo, né? Essa contradição ela sempre existiu, né? E acho que é importante a gente ter em mente que existe relações internacionais, né, na qual o Brasil está imerso, né? E no caso do Brasil particularmente, né, a partir dos anos 90, o Brasil tem uma forte influência do Banco Mundial, né, que é uma instituição financeira internacional já a partir dos anos 80 já, né? E a partir dos anos 90 já havia direcionamentos, né, e políticas e orientações do Banco Mundial mesmo, em relação à camisa seguida na educação, né? Na qual existe uma concepção, e essa concepção mesmo que o professor falou, né? De que o indivíduo em si ele reproduz, né? Ele é um indivíduo que ele é empreendedor, né? E que o problema da formação da Universidade Brasileira, o problema é a formação do professor, que é muito grande, o problema é que se gasta muito com o ensino público, e toda aquela baboseira que a gente já conhece, né? E essas mesmas orientações desse Banco Mundial, desse órgão que fala, né, que as universidades brasileiras, né, elas devem se aliar às organizações sociais, também outras organizações, fazer parcerias públicos privadas. Então, a gente está falando aqui do futuro, é um fenômeno isolado, né? É um fenômeno que acontece recentemente, no passado e agora, mas o que ele tem a ver? Ele tem a ver com um projeto, né? E eu acho importante a gente ter em mente, né, ver desde quando que esse projeto busca ser implementado na universidade. E a gente pode observar que tanto no ensino básico quanto no ensino superior, você sempre teve germes, né, desse projeto, mas falando um pouco mais das últimas décadas, desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, você já tinha projetos que auxiliavam nesse sentido, né? E, por exemplo, um projeto que nitidamente, ele aumentou muito a influência do setor privado na educação, foram os projetos como o FIES e o ProUni, né? Que aparentemente são projetos que buscam colocar a população trabalhadora nas universidades, mas se colocam nas universidades pagas, né, privadas, endividam muitas delas, né, e ainda são uma formação muito mais supérflua e muito mais tecnicista, né, não é uma formação aprofundada, né. Você pode ver os cursos de licenciatura em muitas universidades privadas que têm curso de pedagogia, como né, são cursos muito curtos para formar meros aplicadores de aula, né, não pesquisadores, professores pesquisadores que entendam o conteúdo, né, e formulem isso. Então a gente vê isso, e é uma política que, de fato, claro, a gente pode ver que existe diferença entre os governos, né? Por exemplo, o governo do FHC para o governo do PT. Você tem diferença de partido, diferença de concepção. No entanto, essa linha de educação ela sempre perdurou, né? Essa linha que busca fazer com que no essencial, no principal, no fundamental, né? A formação ela tendo esses interesses privados, ela perdurou, né? Isso mesmo, acho que nos governos do PT em si, você teve uma certa abertura para alguns setores de professores e estudantes discutir sobre alguns aspectos, mas discutiu mais sobre os aspectos mais aparentes, né? E os essenciais, na verdade, enquanto no essencial, você de fato tinha uma gestão muito grande de dinheiro nas instituições privadas, né? E mesmo esse ampliamento de fundações que atuavam dentro das universidades começaram a atuar mais.
problemas com bastante burocratismo e corporativismo nas universidades mesmo, né? Então isso vem se acirrando, e a gente vê que essa mesma questão das organizações sociais, ela acontece também no ensino básico. Um exemplo disso é mesmo em Goiás, em 2015, né? O governo do estado tentou implementar, fazer com que as organizações sociais controlassem completamente a direção das escolas, né? E, claro, eu sempre confundindo, falando que a direção ia ter autonomia, mas tirava completamente a autonomia da direção. E isso é a mesma coisa que fala sobre o futuro ensino nas universidades, que vai ter autonomia, mas não tem autonomia nenhuma, né? Na verdade, tira a autonomia, a gente para de receber dinheiro, verba do Estado, né? A gente recebe menos verbas, e a gente passa a ter mais necessidade de se aliar às organizações sociais, né? Então, acho que tem todo esse contexto que a gente deve observar, assim, e vislumbrar que isso faz parte mesmo de um projeto que está ligado com a nossa formação, né? É isso que o professor coloca mesmo, que isso tem influência ideológica, no sentido de que formam-se profissionais que, como eu já falei, né, e repito, vão só olhar pelo lado puramente técnico, não pelo lado crítico, não pelo lado científico completo, né? Não entender, de fato, por exemplo, a gente vai estudar um curso de pedagogia numa universidade privada que tem 3 anos. Aí você não entende o que é o conceito de educação com profundeza, você não entende as diferentes concepções, né? As concepções científicas, você não entende como é que você trabalha a gestão, né, de uma escola, mesmo a questão do pedagogo na sua forma mais complexa, olhando as diversas teorias, etc., né? Falta muito isso. Então, quando a gente fala de privatização, a gente fala de uma predominância de uma única linha, né? Uma única linha de pensamento, né? É um negócio extremamente autoritário, né? E expressa mesmo. Se a gente fala aqui que a gente tem um governo fascista querendo implementar isso, né, de forma escancarada, então é a expressão do fascismo e esse hegemonismo, né, de fato, de colocar, né, uma formação completamente ligada aos seus interesses, assim. E mesmo a gente vê como isso tudo tem relação, né, com a militarização das escolas, como que as principais fundações privatistas do país, como a Fundação Lema, por exemplo, que é uma fundação, no caso, que se liga muito com o monopólio da educação privada, mesmo a Croton e a Estácio, que foram fundações que cresceram muito e, de fato, estão tentando implementar o EAD nas universidades, né? Mesmo aproveitando esse momento da pandemia. Então, a gente vê todo esse contexto, assim. E eu não queria ficar falando muito, na verdade, acho que é vir mais para o debate mesmo, mas a gente vê que, em oposição a isso, em compensação, aqueles que defendem uma universidade pública, uma universidade gratuita, né, uma universidade que ela seja mais ampliada a todo o povo, uma formação científica, né, que a gente de fato derrube os muros da universidade, que se mobilize, como historicamente sempre houve, né? Mesmo acho que em diversos países na América Latina você sempre teve essa contradição de ensino público-privado, de fato o caminho democrático que envolve a mobilização dos estudantes, a mobilização do povo, dos professores, né? Em defesa de uma educação científica contra os interesses privatistas, né? Que estão sempre assegurados pelo Estado brasileiro, né? E pelos estados na América Latina. Sempre teve essa luta, e eu acho que a gente já teve muitas vitórias também, né? Mesmo que a gente, aparentemente agora, esteja mais encurralado, é um momento de grande contradição que a gente consegue, de fato, desencadear grandes lutas, né? Grandes rebeliões, assim. Então a gente tem que sempre pensar nesse sentido mesmo. Aí acho que é um pouco isso que eu queria colocar. E daí deixar mais aberto para o debate. Só é importante, João, só vou acrescentar um elemento, acho bem legal essa tua reflexão, concordo com ela. Lembrar que os acordos MEC-USAID, né, que ocorreram na reforma de 1969, né, no caso das universidades, da reforma do ensino superior, houve uma terrível influência, né? Assim como na 5692 em 71, né? Então, na verdade, Hilda Taba e toda uma equipe, né, fez essa mediação em relação à própria legislação nacional, interferiu de modo substantivo. Então, a gente não tem como pensar, a gente sempre tem que levar em conta que o Brasil, a história é extremamente importante, né? Quer dizer, nós temos um processo histórico de uma história de colonização, né? Então esse processo, há todo um trabalho de descolonização que tem que ser feito, né? Porque ainda, né, esse movimento, e aí o Banco Mundial, como você bem comentou, né, hoje, né, o BID, enfim, há todo um mecanismo de
intervenção, não é, internacional em relação aos processos de gestão, inclusive da educação pública, né? Então é bem importante, tanto é que essas avaliações de larga escala, etc., elas têm a ver com isso também, com o próprio financiamento, né, da educação. Então, eu queria, por último, dizer o seguinte: eu acho que você está correto, porque, assim, FHC, muita coisa que vem do tempo dele passou também pelos governos, né? Enfim, do Lula e Dilma, enfim. Aliás, se você for pensar, você citou ali o Instituto Lemas, Ayrton Senna, o Itaú Social, o Banco Itaú, enfim, e tantos outros. Em 2006, quando Haddad era secretário de Educação, ele abriu as portas para esse pessoal. E eles sempre, claro, eles estão aí, enfim, nesse momento estão aliados, vamos dizer assim, com a força contra o Bolsonaro e tudo mais, contra esse governo fascista, e não poderia ser diferente, mas, por outro lado, eles também têm tiveram uma forte influência nesse processo aí né, da própria privatização na educação, né? Então, enfim, essas coisas, é muito difícil, né, uma análise mais acurada, mas, por outro lado, a gente não tem que deixar também de denunciar, porque nós sempre fizemos isso em certa medida, né? Mas fato é que nós não conseguimos avançar. Se for pensar em termos, você bem comentou, eu também comentava antes, claro, você pega as universidades, a ampliação da vaga pública na universidade, evidentemente, né, vaga pública, também ocorreu nesse governo, nesse período, talvez muito mais do que nos períodos anteriores. Mas, por outro lado, também se criou essas políticas, não é, que, em última instância, não corroboraram com o processo de formação científica, técnica e tudo mais, né? Então, há uma inserção, sim, eu acho que a gente sempre tem que levar isso em conta, né? Houve uma ampliação e um acesso à universidade pública nunca visto antes, né, em termos das políticas, sem dúvida, né? Agora, por outro lado, sim, é um problema. E outra coisa, o caso brasileiro é meio específico em relação ao dito funil para entrar na universidade, né? Então, nós temos o dito vestibular, enfim, há toda uma política que nenhum governo conseguiu romper com isso, mesmo por mais progressista que fosse. Então, na verdade, vou colocar algumas coisas aqui. Primeiro que eu achei a fala tanto do Geraldo quanto a do João muito boas, muito esclarecedoras mesmo, né? Toda essa questão do futuro, né? O Geraldo contextualizou muito bem, assim, acho que toda a questão política que envolve, assim, acho que o que a gente vive na universidade hoje é uma expressão também do momento político que a gente vive, assim, né? Eu percebi também que o Geraldo colocou na fala dele que a democracia que a gente vive hoje, ela não parece uma democracia, né? Porque, enfim, ela fere os próprios aquilo que é essencial da democracia, né? Então, é uma coisa bem contraditória, assim. Eu acho que isso se expressa na nossa universidade também, né? A falta de democracia que a gente tem mesmo, né? Enquanto estudantes, né? A gente é a maioria, mas a gente não consegue decidir, de fato, pelo próprio funcionamento da nossa universidade, né? O João colocou também a questão do que é do para um, foram programas colocados, né, desenvolvidos, né, alguns anos atrás, que parece que a gente tem uma inserção dos jovens na faculdade, mas é isso, mas principalmente nas universidades particulares, né? Então, assim, querendo ou não, uma inserção meio falha, assim, é algo parcial, assim. Eu tenho uma dúvida, na verdade, que o Geraldo estava falando na fala dele com relação ao futuro e tal, e você comentou sobre essa captação de recursos, né? Pelo que eu entendi, as organizações sociais, elas ficariam responsáveis por
gerir a universidade, né, ao invés do Estado. E eu fiquei um pouco em dúvida assim, com relação a essa captação de recursos, né? Isso. De onde que viria esse dinheiro para gerir a universidade, assim, né? Eu tenho essa dúvida e acho que é isso, por enquanto. Sim. Até vou colocar um pouquinho isso, mas fato é que não é muito, digamos, também não está muito definido, muito explicitado como é que seria essa forma, né? Quer dizer, dá para intuir, a partir do texto, né, de que essas OS elas fariam a gestão, seja ela financeira, né, mas também o grande problema é a gestão, vamos dizer, técnico-científica, né, quer dizer, técnico, não tanto técnico, mas mais a gestão pedagógica, né, didático-pedagógica, inclusive. Né, e, aliás, isso ficam aí muitas dúvidas, né, porque como não tem uma definição acerca daquilo que já existe na universidade, que hoje são os espaços, vamos dizer assim, decisórios, você bem coloca, porque evidentemente que mesmo do jeito que funciona hoje, a gente não pode assim dizer que está correto, não é tão democrático assim, porque as representações por vezes, né, elas funcionam, mas na maior parte das vezes aquilo que o representante lá do setor, ou mesmo dos estudantes, ou mesmo dos técnicos administrativos nesses fóruns, como nos espaços como o CUUM, como o CEP, etc., ele, por vezes, vai falar a partir da perspectiva que ele tem ali, as condições que ele tem de analisar e interferir, né? Então, não é uma participação tão efetiva mesmo. Mas eu acho que a questão principal que você coloca do processo financeiro, quer dizer, como é que capta os recursos, né? Então, os recursos, em última instância, uma das formas seria, você pode ter o cursos lato sensu, né, cobrados dentro da universidade. Como é um corpo técnico bem preparado, professores, né, que passam por concurso, ou que estão na universidade, né, por algum processo mais, enfim, de avaliação e tudo mais, você teria, de fato, uma procura muito grande por esses cursos, né? O que já ocorreu na nossa universidade, quer dizer, no passado, muito mais do que no presente, né? São os cursos pagos, né? Lato sensu, né? Então, essa seria uma forma de arrecadar dinheiro, né? Mas, o que eles estão falando é que você pode fazer parcerias com o setor privado, com as empresas, por exemplo, né? Então, essas OS, elas podem funcionar como captadoras de recursos em empresas por doações, né? Porque, na verdade, eles falam, num certo momento lá no texto, inclusive, que uma outra forma seria por doações. Então, eles dizem, não, é que tem muita gente rica que estuda na universidade pública. E daí digo, bom, muita gente rica não é verdade, quer dizer, tem gente rica sim, mas não é muito, quer dizer, são aqueles que fazem, por vezes, medicina, que um ou outro filho do trabalhador consegue entrar na medicina, mas a maior parte são aqueles que tiveram os cursos do ensino médio pagos e bem pagos, cursinhos, etc. e tal, às vezes por alguns anos, que entram aí nesses cursos. E, claro, são estudantes que têm condições, enfim, famílias com condições financeiras mais estruturadas. Então, poderia, evidentemente, criar um recurso aí, por exemplo, de cobrança de mensalidade, né? Então, eles estão pensando nisso, né? De cobrar mensalidade, quer dizer, isso é privatizar, né? Então, você entra pelo lato sensu, você cobra no lato sensu, quer dizer, então pode cobrar também na graduação, né? E, então, veja, eu acho que o grande problema de rejeitá-lo, em termos absolutos, né, não ter nenhum tipo de negociação com esse modelo proposto, é justamente evitar, que é aquilo que eu dizia antes, eles estão utilizando a própria contradição, porque já existe uma espécie de embrião do privado dentro do público, né? Já está posto, né? Eles simplesmente estão tomando isso, potencializando.
E aí, para você daí ter um modelo totalmente privatizado, é um pulo, né? Então, não tem que aceitar nada, absolutamente nada, do meu ponto de vista, né? Entende? Então, Natália, na verdade, a captação de recursos pode se dar por várias formas, né? Aliás, até a ideia de montar a empresa, né? Porque estão dizendo que os departamentos podem montar lá, né? Podem montar lá o seu CNPJ, pelo seu bem entendi, né? Mas está escrito lá, ao menos dá esse entendimento. Então, sendo o fato do professor poder também complementar o seu salário, isso quer dizer, isso indica o quê? Né? E daí não precisa dar aumento, não precisa mais ter plano de carreira, né? Você pode passar a substituir o CLT, né? A contratação temporária, que já existe hoje, mas tornar isso uma política permanente no lugar dos concursos públicos, né? Então nós não temos como aceitar isso, né? Então acho que hoje a universidade pública não é a ideal, não quer dizer que de fato não é, porque tem muito problema, tem muitas contradições, mas isso que estão querendo fazer por meio desse projeto é de fato acabar com a universidade. Tem o Gustavo inscrito, e daí se mais alguém quiser falar, sim, né, se inscrever depois dele, ou, né, se ele for a última fala, a gente já poderia ir encerrando, né? Pode falar, Gustavo. Então, eu não sou da UFPR, né? O João que me ajudou da live. Na verdade, eu estudo na UEG, Universidade Estadual de Goiás, eu faço pedagogia lá, estou no 3º período. Opa, que bom que você está aqui com a gente. Eu tô meio sem fronteira, na verdade, porque eu tô em Santa Catarina por causa da pandemia, né? Aproveitei e vim para Santa Catarina para aqui. Enfim, mas eu tô na UEG, estou tendo aula lá, enfim. Eu acho que primeiro eu queria agradecer a exposição, Geraldo. Acho que foi uma exposição bem interessante sobre o problema do Futurice e da autonomia, do ataque à autonomia universitária que ele faz, né? É um ataque bastante grave, ao mínimo de autonomia que a gente já tem na universidade brasileira como um todo, né? A gente já sabe a complicação que é a autonomia brasileira. Até eu vou colocar assim o meu entendimento sobre a autonomia universitária, que eu acho que é importante para a gente entender por que isso é um problema tão chave assim, né? Aqui no Brasil. Se você comparar, por exemplo, com a autonomia que os estudantes peruanos têm, a nossa é bastante insuficiente. Os estudantes peruanos, inclusive, a maioria das lutas que eles tiveram em todos esses anos foi por manter qualquer tentativa de intervenção governamental nas universidades peruanas, né, se você for ver o histórico deles. Aqui no Brasil, a gente tem uma gratuidade, um pouco de democracia, mas de fato a autonomia universitária foi, acho que o que a gente minimamente teve aqui, né? Tanto é que eu acho que um exemplo bastante interessante sobre isso é que a UNB, que foi fundada pelo Darcy Ribeiro, inspirado nas ideias do Anísio Teixeira, do Manifesto da Escola Nova, né, da década de 20, você vê que foi a primeira universidade que teve intervenção do regime militar, né? Inclusive as Forças Armadas intervieram, não sei qual, mas enfim, intervieram diretamente na UNB, que era uma que tinha mais autonomia e uma discussão científica muito aprofundada, né, em relação às outras universidades da época. A forma que o Oscar Niemeyer projetou a arquitetura da UNB foi de englobando, de ser de fato uma universidade, né, de você discutir todos os departamentos de acordo um com o outro. Então, de fato, a UNB era uma das universidades assim, mais perigosas da época, né, para o regime militar. Eu acho interessante também, outro documento interessante, só um minuto que eu estou no celular aqui, do The Intercept, que é um jornal independente. Vou colocar aqui só para procurar o nome da matéria, um minuto. Mas ele vai falar sobre os novos autoritarismos, totalitarismos, aqui. Hungria, Turquia, Rússia e Venezuela mostram que o autoritarismo moderno não precisa de golpe militar. E aí é interessante como eles colocam que esse novo autoritarismo, né, o autoritarismo,
você tem controle do judiciário, ataques à imprensa. Então você vê claramente que as universidades são um problema-chave para essas novas formas de golpes militares no novo momento que a gente tem, né? Você também vai vendo assim, o Bolsonaro, e também junto em contradição com os generais, né, do alto comando do Exército, não tiveram nenhuma manobra anticonstitucional, né? Nada fora da legalidade. Sim. Tudo que eles fizeram foi através dessa entrada nas instituições do atual Estado que a gente tem, e por meio disso foram alterando dispositivos legais. E aí eu acho que foi interessante. Em 2019, no ano que Bolsonaro começou a governar concretamente, GB, a Universidade Federal de Grande Dourados, na Unirio, na UFTM, e depois a gente tem uma intervenção no IFSC, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o Instituto Federal de Santa Catarina do Rio Grande do Norte, e você também tem uma intervenção na UEG. A gente teve uma intervenção na UEG. Inclusive, ano passado, nós tivemos 3 reitores, que foram todos se demitindo do cargo e mais todos passando por processo de intervenção. Então, a gente vê claramente que as universidades, para um governo como Bolsonaro, é um claro problema, né? Porque a universidade é uma discussão de ciência, é a discussão livre do pensamento científico. E como tu colocou, ataca de forma grave, futurice, a nossa autonomia didático-administrativa e científica. Né? E aí, nesse sentido, não ataca só politicamente e ideologicamente, mas ataca com isso objetivando lucrar em cima disso. E aí eu acho que é chave, como tu colocou, as palavras, né? Empreendedorismo, inovação, parceria com OS, que lá no Goiás a gente sabe muito bem a desgraça que seria as OS, as escolas estaduais, e como foram aplicadas, né? Enfim, todos esses programas visando lucrar com objetivos privatistas, né? Sempre com esse objetivo privatista. E aí você pode ver, essa palavra que tu colocou é usada direto por esses coaching, esses caras do marketing digital, da publicidade e propaganda de empresas, direto usam, né? Agora, na pandemia, um monte de propaganda do YouTube falando que tu tem que inovar, tu tem que criar e blá, blá, blá. E, se você é pobre, o problema é unicamente teu. É por falta do teu mérito, né? Então, vem com essa composição de que a universidade... e aí eu acho que é muito grande a possibilidade da universidade, como tu colocou, se tornar uma empresa de fato e as pessoas, inclusive, começar uma disputa de mérito, né? de maior quem produz mais artigos, etc, etc. Inclusive, implica em você usar o salário, usar dinheiro como forma de chantagem acadêmica. Né? Esse negócio, programa de adesão, se tu não concorda, obviamente vai ter problema. Isso deixa claro, assim. Não é assim, eu não concordo com o Futurice, então vou ficar aqui de boa. Não, alguma coisa vai acontecer com essa universidade. É um tom bem silencioso de uma ameaça, né? De um governo, de fato, que tem as bases para um fascismo mesmo, né? Essa é a contribuição que eu queria dar. E eu acho também que o Mariátegui tem um texto chamado Crise de Mestres, Crise de Ideias, e ele é muito interessante. Ele fala sobre o problema dos intelectuais e da necessidade que eles têm de estar junto com a luta do povo. Né? Eu acho que isso é importante, a gente tem que se ligar para a luta do povo também, e a universidade é esse polo bem perigoso para o governo, né? Muito perigoso mesmo, assim, o que a gente pode fazer. Eu acho que essa é a contribuição que eu iria dar, e foi de fato muito boa aí a palestra. É isso. Excelente, viu, Luiz Gustavo? Eu acho que essa questão, aliás, é uma dúvida que o pessoal tem levantado, as universidades que não aderirem, o que vai acontecer com elas, né? Então, é claro, elas vão estar numa situação tão pior quanto as outras. Então, de fato, esse governo ele tem essa capacidade, né, de criar essa situação terrível do ponto de vista... Ele cria uma tremenda confusão, e eu, particularmente, penso, e eu acho que é esse o nosso ponto, viu, Ana e João, e, enfim, também Gustavo e todos aí, Natália e todos que estão participando, eu penso que teremos que ir para frente, de fato, verificar o que vai acontecer e criar mecanismos aí de resistência.
o problema não é só o futuro, assim, nós temos que negar tudo que veio até aqui desses últimos anos aí pós-Temer, né? Então a luta ela é complicada, né? Quer dizer, ela é difícil, mas há um enfrentamento a ser feito, porque tem a ver com um tipo de sociedade que está aí, no caso brasileiro, né? Um empresariado rapineiro, né? Que só tem interesse né? Não tem visão, né? Nenhuma social, porque tudo isso é conversa para boi dormir, né? Então, beleza. Tá bom, Ana, desculpa, retomei aqui, mas gostei bastante também da exposição do Gustavo. Hein? O Claudinei? Bem, boa noite a todos. Boa noite ao meu orientador, professor Geraldo. Eu também sou professor de escola pública, também da rede particular, né, do ensino fundamental e médio. E a minha, na verdade, contribuição na verdade, a reflexão sobre esse período que o professor também colocou aí, que vivemos, né? Da necessidade da radicalização da democracia, porque essa que temos, né? Todos nós, acho que temos aí um consenso de que ela precisa ser superada. E eu queria colocar um pouco de pimenta, desculpe, né? A gente às vezes é cavaleiro da má notícia, mas a Marilena Chaui tem feito um debate recentemente. Eu coloquei aqui um link de um texto dela do site A Terra é Redonda, mas ela tem feito isso em outros momentos, tem falas dela no YouTube, e no último livro daquela coleção, né, do Adalto Novaes, tem um artigo dela lá nesse... É a primeira vez que eu leio um texto um pouco mais acadêmico, por assim dizer, dela sobre esse tema. E qual é o tema? Ela vai dizer que o neoliberalismo é a nova forma do totalitarismo. Então, esse projeto bárbaro, né, de barbárie que vivemos, né, contra-civilizatório, obviamente, é algo que, do ponto de vista dela, é muito profundo. Eu confesso, assim, que precisaria me aprofundar mais no estudo dessa proposição dela, mas acho que nos alerta para processos que vão muito além disso, que é necessário ser debatido, e aqui eu quero parabenizar a todos vocês, né, pelo debate. Acho que isso é fundamental, né? Tomar consciência é também conhecer, é também entender o que nos ocorre, né, o que nos acontece, e agir diante dessa consciência. Mas a proposição da Marilena Chaui, ela é assim, diria assustadora, porque essa lógica que perpassa, né, todas as instâncias da nossa vida, da vida das sociedades, e aqui estamos falando de uma parte importante, que é a universidade pública, ela tem raízes muito profundas. Por isso que passa governo, entra governo, e eu não estou negando os avanços, né, dos governos mais progressistas, mas passa governo, entra governo, e essa lógica ela tem mudanças paliativas, né, às vezes um pouco da forma, mas não do conteúdo. Então, isso é preciso que a gente fique atento e tenha essa leitura mais macro, né? Que não é fácil, eu entendo, e sei que é muito complicado, né? Porque são muitas coisas, é um processo extremamente complexo, mas acho que vale a pena a leitura do texto aí da Marilena Chaui, que ajuda a entender um pouquinho essa lógica, tá bom? Muito obrigado pelo espaço, né? Agradeço a participação e o debate, e ouvir o professor Geraldo sempre é um prazer, e as perguntas foram muito pertinentes, acho que o grupo é muito qualificado, eu também participo, né, do NESEF, e represento aqui meus colegas, né, lá somos, como o professor Geraldo disse, um coletivo, né, formado, claro, por indivíduos, mas que contribuem, né, para a coletividade da pesquisa. Tá bom? Boa noite, muito obrigado. Muito bem, viu? Obrigado aí, Claudinei. Foi ótimo a tua participação. Eu acho que é isso, né? Será que mais alguém gostaria de falar? Opa, sim, pode falar. Fala, Paulo. É bem rapidinho, então, assim, achei muito legal as colocações
E a gente está no... Eu sou professor da rede estadual, e lá em Pinhais, e a gente está fazendo um trabalho também com os alunos do ensino médio, e seria legal depois entrar em contato para vocês também dialogar com os alunos, porque os alunos, embora estejam em silêncio, quietos, mas eles estão angustiados, né? E se você conversar com eles, eles expressam isso fica muito evidente. Então essa relação dos alunos pedagogos, né, que um dia estarão nessa escola, nesse modelo que nos é apresentado, que foi nos apresentado pelo professor Geraldo, para a gente montar estratégia de como atuar, para não, depois de estar dentro desse modelo, a gente não ficar alinhado, né, com o governo de plantão. Né? Então esse é um desafio para os futuros pedagogos. A gente tem visto muitos pedagogos que têm um comprometimento, né, que estão dentro, como já dizia o Quirrano, dentro, mas contra, né? A gente tem percebido muitos pedagogos que se estão, como diz muito bem utilizada a expressão dela, me aproprio, do professor Geraldo, que é do front, né? Front é apontando essas fragilidades do sistema que faz o tempo todo fazer com que os alunos, os professores estejam alinhados a essas políticas neoliberais. Então, assim, vocês estão de parabéns e a gente tem uma rádio online, a gente se coloca à disposição para quando vocês quiserem fazer alguma intervenção, gravar um áudio para divulgar as atividades que vocês estão realizando. A gente tá aí, a rádio, né, não tem custo nenhum, a gente não ganha nada com isso, né, Geraldo? A ideia da rádio é justamente isso, é propagar essas iniciativas, né, fazer com que essas vozes silenciadas, essas vozes que se fazem calar, elas possam utilizar esse espaço. Então por isso que a rádio chama-se Rádio Camélia, espaço de palavras livres, né? As palavras têm que ser livres. Então vocês estão de parabéns, assim, é um prazer a gente ver vocês jovens, assim, dizer que assim não está tudo acabado, né? Não está tudo acabado, né? A gente está reagindo e, como diz o Geraldo, no front. Aí depois eu passo no chat já o endereço da rádio para vocês, ou me procurem no e-mail, acho que o e-mail eu coloquei lá. Se tiver algum vídeo, alguma coisa para colocar, a gente disponibiliza. Era isso. Já estou colocando Eu lá. acho que tem o João escrito ali, e daí daria pra gente encerrar, né? Fazer uns agradecimentos e concluir. Não, então, agradeço aí também. Pô, muito legal, Paulo, a iniciativa aí. Legal saber dessa rádio mesmo. E também a gente tá fazendo ali, né, tem uma associação acadêmica que a gente está fazendo um projeto pedagógico no Parolim aí, na verdade, de apoio às crianças do bairro que normalmente estão sem aulas, né. Isso que nas periferias as contradições se agudizaram, né, tanto essa questão do coronavírus, a questão de não ter as aulas, a questão de faltar projetos culturais, várias questões, né. E a contradição em relação à alfabetização, ela cresceu muito, né. É uma coisa que tem demandado muito, assim, cada vez mais o povo tem ficado à margem, assim, ignorado pelo Estado mesmo em relação a esse problema. E a gente está indo ali no bairro, às vezes fazer algumas aulas pessoal, né, de reforço e tudo mais. E, no entanto, a gente está levantando uma pauta, né, e fazendo uma porcentagem de mobilização em relação a isso, que ela tem caráter nacional também, né, que tem diversas outras organizações que estão puxando, né, que é em defesa do cancelamento do ensino letivo, do ano letivo, né, no ensino básico, né. Porque é um absurdo, tanto pensar em fazer ensino presencial, né, não tem nem por que argumentar em torno disso, mas a questão é ensino remoto, assim, porque tá uma patifaria, entendeu? Eles passam muito conteúdo extenso para crianças pegarem uma semana e entregarem outra, elas não conseguem fazer, elas não têm aprendimento, não estão aprendendo o básico, né, tá bem complicado, assim. Então, a gente está ativa nessa mobilização, assim, essa campanha é uma campanha que se deu início, assim, justamente agora, que tá aí, né? As aulas estão retornando, acho que lá no interior de São Paulo, e a gente tem que fazer uma grande campanha, mobilizar mesmo todo mundo nisso, assim, né? Contra isso, particularmente na educação básica, né? E acho que é mais, na verdade, sobre essa campanha que eu queria colocar mesmo,
E mesmo isso que o Paulo colocou, que a gente está reagindo, né? E não só reagindo, a gente está... o que tem acontecido em diversos bairros, em diversos projetos que tem acontecido, que a pessoa tem organizado, tem sido muito positivo, assim, né? Tem mostrado mesmo, tanto para a população, para os estudantes, para o povo em geral, assim, que tem uma posição mais democrática, né? Que é um caminho a ser seguido, né? E que se há fascismo, se há repressão, é porque há uma reação, né? No caso, uma reação positiva, no caso, porque a gente está fazendo coisas, né? E então a gente tem muito caminho pela frente para seguir, né? Acho que isso faz parte do momento histórico mesmo, a gente já teve isso, né? Mas já teve grandes experiências que mostraram que é possível, sim, triunfar com esse caminho, né? E, de fato, fazer educação aberta a todo o povo, né? E acho que, então, que a gente prossiga mesmo. E é isso, né? Acho que a Natália quer falar também. Então, na verdade, eu queria colocar uma questão, puxando aí que o João falou, né, com relação à nossa participação, né, no comitê lá no Paulozinho, aqui. Existem outros comitês também na cidade, né, tem outros regionais, tem outro na Vila Torres, e a gente está fazendo uma vaga aqui no conjunto, né, com esses comitês. Eu posso até dar uma procurada no link aqui, passar, porque, de fato, a gente tem vários gastos, né, com isso. Então, a gente está fazendo as aulas lá na casa, uma casa que a gente precisa pagar aluguel, e, a gente, né, enfim, tem gastos com combustível mesmo, né, a gente está distribuindo cestas básicas, isso demanda bastante combustível, assim, trazendo panfletos e tal. Então, né, a gente segue, o pessoal dos comitês, né, segue o princípio da autonomia também, então, a gente está fazendo tudo com as nossas pernas, assim, então, toda ajuda é bem-vinda, né? Qualquer doação que vocês puderem fazer também, né? Se vocês puderem divulgar também essa vacina que a gente está fazendo, né? Vai ser de muita ajuda, com certeza. E é isso, eu achei muito massa, né? O evento, achei bem enriquecedor mesmo, todas as colocações. E é isso aí. Obrigada, pessoal. E aí, Geraldo, você quer citar alguma coisa? Vamos... Não, tranquilo, eu gostei de poder assim participar com vocês. Eu acho que para frente, eu sei que o CAT tem uma gestão bem de ponta aí, bastante à esquerda, o que agrada, né? O que é importante. Desse evento ali, a ideia de ampliar, vamos dizer assim, numa grande, é que surgiram muitas frentes, muitos espaços e tudo mais, e às vezes isso não dá em nada, né? Então, me parece que esse grupo ele tende a aglutinar mais pessoas e outros grupos com essa ideia aí de... Eu acho que o João levantou a questão também digamos, do lema aí contra as aulas online, né? Da forma como elas estão sendo aí feitas, né? Então, acho que a gente teria que temos que entrar todos nessa mesma direção aí de resistência no front e tal. E eu acho que estamos num bom caminho. E queria só parabenizá-los, né? Parabenizá-las aí pela atividade, importante atividade de formação, né? Eu acho que os centros acadêmicos têm que ter esse compromisso mesmo, né? Porque tem muita coisa que em sala de aula não aparece assim, né? Então a gente tem que abrir espaços outros, né? De formação política, e reforço aqui para concluir que a formação não há separação mesmo com a ideia desse sentido acadêmico e da formação política, né? Então ela para nós é extremamente importante que o nosso papel, nossa função, enfim, de pessoas, enfim, que estamos nos preparando aí para ser professores, outros que já são, de fato exercer esse sentido dessa função pública, né? Do conhecimento nesse sentido. Então foi muito legal participar com vocês e fico à disposição para outras vezes podermos conversar juntos e até fazermos alguma atividade conjunta aí com o NESEF. O próprio João já está lá num grupo, acho que o João está lá. Se mais alguém quiser participar, fica à vontade e a gente pode promover algumas coisas comuns aí, tá bom? Mas muito obrigado, viu, Ana? Tudo de bom. O Gustavo queria fazer uma fala final bem rapidinha, assim, e daí eu faço meus agradecimentos.
Foi mal. Eu só queria dizer para aqui lá em Goiás a gente lutou contra a implantação das atividades remotas do EAD, a gente conseguiu barrar por um tempo e muitos dos materiais que a gente usou para justificar o barramento ao EAD foi vindo aqui do CAAT. Então eu queria dizer para a galera que faz pedagogia aqui na UFPR, vocês têm um centro acadêmico foda pra caralho. Uma galera massa, porra, 17 pessoas que fica até o final, até 10h20 da noite aí discutindo, e uma galera massa assim pra caramba. Eu acho que o pessoal, o Paulo da rádio já falou, o Geraldo também, temos que continuar na luta, tá ligado? E cara, os CAAT fez um trabalho muito bom, assim, muito foda mesmo. Aquele documento contra o EAD tá muito bem justificado e precisou de muito tempo para fazer isso, e agora eu tô entendendo por quê, assim. Então é isso aí, galera. O centro acadêmico de vocês é foda. Continue. Muito obrigada, cara. Obrigada pelos elogios, né? A gente tenta fazer o do bom e do melhor, assim, mesmo para seguir mesmo, né, com essa luta, né, em defesa tanto da democracia, né, quanto da autonomia universitária, mesmo desse tripé, né, que a gente deu uma luta por antes, né, outras gerações, né, e daí a gente vem tentando continuar esse caminho mesmo, né, e com certeza a gente fará mais espaços, né, primeiramente agradecer, né, ao professor, né, por ter se disposto mesmo, né, a trazer essas contribuições muito valiosas mesmo para o debate, né, por mais que o próprio João já colocou, assim, por mais que pareça meio distante debater o Futurice, mas é algo muito pontual também ainda, né, é uma realidade ainda da nossa universidade que teremos que enfrentar, né, isso mais o EAD, assim, é um combo, né. E também agradecer, né, a participação do pessoal que ficou até o final, né, e agradecer aí o Paulo, né, da Rádio Camélia, né, por ter feito uma gravação aí sensacional, né, que vai disponibilizar para a gente editado, né, e a gente pretende ainda continuar fazendo mais espaços como esse, né, junto com vocês, e acho que tem muito que vale a pena, assim mesmo, né? E acho que é isso, né? Muito obrigada aí, Geraldo. Valeu. Eu que agradeço. Estava ótimo aqui na companhia de vocês. Aprendi bastante também. E legal. Muito bom. Mas vamos sim. Vamos nos encontrar mais vezes, com certeza. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada. Boa noite, então. Tudo Boa bom. noite. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau, Paulão. Valeu, abraço. Valeu, parabéns, Geraldo.